Hoje nós vamos conversar com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reeleito na última eleição, em primeiro turno com 56% dos votos e que desponta como um potencial candidato à presidência da República na eleição do ano que vem. Seja muito bem-vindo ao Metrópolis, governador Romeu Zema. Satisfação enorme estar aqui com você, Paulo. Governador, eu queria começar abordando justamente essa questão de 2026. O seu nome é lembrado para a presidência da República, o senhor mesmo disse que não descarta essa possibilidade, mas o que definirá uma candidatura ou não sua à presidência da República? Paulo, eu não sou político de carteirinha, eu tenho um histórico todo na iniciativa privada e sou governador de Minas hoje por inconformismo com aquilo que o PT fez em Minas no passado. O PT literalmente arrasou Minas Gerais entre 2015 e 2018. Funcionários públicos deixaram de receber o seu salário em dia, 13º que não era quitado, 240 mil funcionários com nome inscrito indevidamente no SPC e Serasa, porque descontaram o empréstimo consignado e não pagaram os bancos. Sem pagamento a fornecedor, merenda escolar incomível, e aquilo comoveu o Estado. E eu falei, eu nunca participei de política, mas me sinto aqui na obrigação de fazer alguma coisa. E mostramos que é possível fazer uma política diferente. Hoje, Minas Gerais é o estado mais transparente do Brasil e gestão boa rima com transparência. Se você esconde alguma coisa ou quer que fique em sigilo 5, 50 anos, é porque algo não está feito adequadamente. E nós avançamos muito nesses 6 anos e meio. E eu quero contribuir com o Brasil. O Brasil, da forma que está hoje, é um país que está indo para o abismo da mesma maneira que Minas Gerais foi no passado. Então o senhor pretende se candidatar no ano que vem à presidência? Eu quero trabalhar a favor do Brasil. Não sei ainda como, mas quero trabalhar muito. O que nós precisamos é tirar a esquerda. A esquerda deu errado em todo lugar do mundo. E tudo que deu errado no mundo, eles estão querendo fazer dar certo aqui no Brasil. Parece que é algo de gente maluco, mas é o que está acontecendo. Eu queria abordar o assunto do momento, que é o julgamento que ocorreu ontem envolvendo uma sessão do julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes e teve um tom bastante ameno em relação a Alexandre de Moraes. Bolsonaro chegou a brincar com o ministro, convidando Moraes para ser vice numa chapa em 2026. Como o governador avalia o julgamento de Bolsonaro ontem no STF? Bolsonaro, que está inelegível e busca reverter a situação no TSE para ser candidato em 2026. Paulo, eu tive uma segunda e terça-feira extremamente longas. Na segunda-feira, a nossa Polícia Militar comemorou 250 anos. Eu cheguei em casa, já era 11 horas da noite. Ontem tivemos o início da Mega Leite, que é a maior exposição feira de leites da América Latina. Não foi diferente. Então, estou pouco atualizado, mas eu fico muito satisfeito do nosso sistema judiciário estar funcionando, dando amplo direito de defesa, da mídia está acompanhando, e eu sou da visão de que nós temos de olhar para frente. Nós estamos aí usando um recurso escasso, que é a justiça, para julgar um caso que, na minha opinião, parece que acaba sendo perseguição ao adversário político. E nós temos tanta coisa importante para ser julgada, deveríamos estar priorizando isso. Há uma ditadura do STF, como afirma Bolsonaro? Eu vejo que é uma perseguição a adversários políticos, sim, e a justiça, de certa maneira, caminha nesse sentido. Parece que fica muito visível, a percepção realmente é essa. O senhor apoiaria o impeachment de ministros do STF, também como defende Bolsonaro? É um caso a ser analisado pelo Senado. Eu vejo que em qualquer lugar pode haver excessos. Aonde tem ser humano, Paulo, tem erros. Nós temos engenheiros excelentes, que são a grande maioria, e ruins. Médicos, a mesma coisa. Agora parece que aqui no Brasil a lei passou a considerar que quem é magistrado é perfeito. E não é.
aonde tem ser humano tem erro. Já tivemos presidentes cassados, parlamentares cassados. Agora, por que a magistratura seria atestado de perfeição? Então, eu sou favorável a ter uma avaliação. Igual, aonde tem ser humano tem de ser avaliado. Não existe a perfeição quando se fala de ser humano. Então deveríamos ter um tratamento justo. O magistrado hoje, quando comete algo que é extremamente bárbaro, o máximo que acontece é ser afastado. Acaba sendo um prêmio, porque ele continua recebendo. Então é necessário uma revisão. E punições mais duras, na sua concepção, para magistrados, juízes, ministros que cometam equívocos. Todos, né? Parlamentares, a mesma coisa. Hoje eu acho que nós temos parlamentares aqui no Brasil que desmerecem o Congresso, que é feito, na grande maioria, de pessoas honestas, capazes, e nós temos parlamentares aí que já se envolveram com rachadinha, etc., e que continuam lá. O senhor está se referindo ao deputado federal André Janones? Estou me referindo à rachadinha. Deixa eu lhe perguntar agora, governador, sobre 2026... Caso Bolsonaro seja candidato, numa hipótese que hoje é considerada extremamente difícil, o senhor apoiaria a candidatura dele ou ainda assim cogitaria lançar a sua candidatura? Ele é o maior expoente da direita, é o nome que mais conseguiria agregar à direita e eu estaria junto. Num cenário de permanência da inelegibilidade de Bolsonaro, queria jogar aqui alguns nomes para o senhor fazer uma análise curta sobre eles. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Como seria uma candidatura dele à presidência? Um bom nome, bem avaliado. Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, que luta por sanções amorais nos Estados Unidos. Acho um nome menos provável, até por não ter esse histórico no executivo. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama. Idem também. Menos provável. Menos provável. Ao responder uma pergunta semelhante a essas que eu fiz ontem, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ao avaliar o nome do governador Romeu Zema, avaliou como desastrosa a sua gestão em Minas Gerais. Por que o senhor acredita que Ciro Gomes fez essas críticas ao senhor? Como o senhor vê essas críticas de Ciro Gomes? Eu convido ele a ir a Minas Gerais e conversar com os mineiros. Talvez ele vai se inteirar mais do que aconteceu nos estados nos últimos 6 anos e meio. Ele está convidadíssimo a ir lá e conversar. Ande nas ruas e pergunte. É um convite formal a Ciro Gomes para ir a Minas Gerais? Estamos à disposição. Se ele quiser ir, será um prazer. Se não quiser, alguém que não está querendo se informar adequadamente. E teve também uma repercussão nos últimos dias por conta de uma declaração do governador, numa entrevista à Folha de São Paulo, na qual o governador declarou que não houve ditadura militar no Brasil. Essa declaração aproxima o governador de segmentos da direita, segmentos conservadores. No entanto, essa declaração também não pode afastar o senhor de partidos de centro como o MDB, que condena o que o MDB afirma que houve sim uma ditadura militar, o PSD de Kassab e o próprio Republicanos, que é um partido de centro-direita que tem Hugo Mota na presidência da Câmara. Hugo Mota, ao assumir a presidência da Câmara, afirmou que tem nojo à ditadura, repetindo Ulisses Guimarães. Então, essa declaração negando a ditadura, ela não o aproxima da direita, mas afasta de partidos de centro? Paulo, eu sou uma pessoa que olho muito para o futuro, né? Eu administrei uma empresa durante 30 anos. Se você ficar tentando remoer o passado, parece que você não está saindo do lugar. Na minha opinião, é um assunto que já está encerrado. Tivemos excessos, um regime militar que teve excessos e teve excessos de terroristas da esquerda, que mataram, que sequestraram e, inclusive, foram anistiados também. Então, acho que é algo que tem que ser esquecido, né? Não é ficar falando isso aí, eu acho que nós ficarmos perdendo tempo. Agora, hoje, nós temos uma ditadura no Brasil, sim. A ditadura do crime organizado. 23 milhões de pessoas hoje, de brasileiros, vivem em territórios controlados pelo crime organizado, que tem tribunal do crime para julgar as pessoas, que faz extorsões, e temos um poder público, um governo federal que nada faz disso. Então está surgindo um Estado paralelo aqui no Brasil, cada vez mais forte, mais empoderado. Esse sim está submetendo a um regime ditatorial 23 milhões de brasileiros, infelizmente. Isso é que eu acho que é o preocupante. Então o que nós temos de agir é isso. O passado passou. O senhor tocou num ponto extremamente importante, que é a segurança pública, considerada por grande parcela da população como a prioridade
número 0, né, a ser enfrentada pelo poder público. O senhor, caso eleito presidente, iria enquadrar facções como Comando Vermelho e PCC como organizações criminosas, como pleiteia o governo de Donald Trump para que esses criminosos narcotraficantes tenham punições mais duras, ou acredita que não é o caso, como o governo Lula defende, porque seria uma configuração diferente da de terrorista? Quem faz escudo humano, explode ônibus, agências bancárias, controla territórios, isso para mim é terrorista. E lá em Minas Gerais nós já demos o recado. Quem entrar lá vai ter um enfrentamento duro. Em 2021, 28 desses bandidos tentaram se apropriar de uma cidade no sul de Minas, Varginha. A nossa inteligência detectou que eles estavam numa fazenda acampados com um arsenal de guerra, entraram em confronto e não sobrou nenhum. O recado foi dado lá em Minas. Eu considero essas facções criminosas grupos terroristas. Alguém que extorce a população. Eu estive lá em El Salvador e vi o que era antes e o que era depois. Eu conversei com dezenas de pessoas. Como eu te falei, eu gosto de ir no chão de fábrica para escutar o que está acontecendo na vida real e não ficar dentro de gabinete. Como foi a experiência em El Salvador? Excepcional. Eu vi lá de uma senhora com quem eu conversei e ela me disse, eu tive 2 tragédias na minha vida e não sei qual que foi pior. Uma foi perder meu filho, que foi assassinado pelas facções criminosas aqui, que ele não concordou com o que eles queriam fazer. E a outra tragédia foi ver o assassino do meu filho continuar me extorquindo meus familiares aqui durante anos, até que esse atual presidente decretou essas organizações como terroristas e prendeu todo mundo. Ela falou, hoje eu voltei a viver. Nós tivemos aqui mais de 10 anos de terror com o crime dominando, extorquindo. Eles chegam na sua casa e falam, saia daqui em 48 horas. Se você não sair, você está morto. Chega para um comerciante, você tem de me pagar $500 por mês. Caso você não pague, seu negócio deixa de existir, você idem também. Então você vive sempre sobre o domínio do medo. E o brasileiro está cansado dessa violência. É cada vez mais comum agora com as redes sociais, você vê, né, o sujeito chegando de capacete, dá um tiro por causa de um celular, pega o celular e ainda mata depois. O brasileiro está farto disso, com medo, recluso em casa, e temos um governo federal que nada faz, não consegue nem vigiar as fronteiras adequadamente por onde chega droga que rende para o crime organizado e armas que acabam dando munição para eles também. O senhor, então, classificaria essas organizações, Comando Vermelho e PCC, como terroristas? Imediatamente. Colocaria a Polícia Federal, o Exército, o COAF, a ABIN, para poder ir atrás desses entes que só causam pânico e impedem o desenvolvimento. E o desenvolvimento econômico do Brasil está ficando prejudicado por isso, Paulo. O crime organizado, usando hoje já atividades legalizadas como comércio de combustível, distribuição de gás nesses locais, para ganhar dinheiro e não deixa aquele que paga imposto, aquele que trabalha corretamente operar. Lá em El Salvador tem um presídio que foi construído para que armazenar apenas narcotraficantes, né? Pessoas ligadas ao narcotráfico que foram presas e terroristas, que se chama Secote. O Secote, ele é um presídio super linha dura, digamos assim, que abriga apenas terroristas. O senhor pretende, caso eleito presidente, construir algum presídio ou fazer uma unidade prisional para abrigar apenas pessoas ligadas ao narcotráfico? Acho que eles mereceriam um tratamento especial, de preferência no meio da selva amazônica, onde a fuga seria quase que impossível, com uma pista de pouso e decolagem só para aviões oficiais que estivessem levando ou buscando esses terroristas aí. Então nós precisamos de medida dura. Essa é uma proposta que o senhor avaliaria uma vez na presidência? Sim.
Avaliaria assim, pena que o Brasil não tem uma ilha distante no meio do mar, senão seria lá também. Um local aonde a fuga seria impossível, aonde o contato via celular seria impossível também. Então, o Brasil precisa adotar. Nós estamos falando com pessoas que matam de qualquer maneira, é terrorista mesmo. E nós estamos aqui preocupados demais. E as vítimas? Quem que é o campeão mundial de homicídios? Brasil. 45 mil homicídios por ano. Não tem nenhuma guerra no mundo hoje que mata tanto quanto o crime organizado no Brasil. E parece que nós acostumamos com isso. Se nós fizéssemos o mesmo que El Salvador fez, nós pouparíamos aqui mais de 40 mil vidas por ano. Se o Brasil tivesse uma taxa igual a de Minas Gerais, mais de 20 mil vidas seriam poupadas. Então o caminho existe. Está aí o caso de El Salvador. Como o senhor enxerga o dilema, por exemplo, da operação policial que matou quase 30 criminosos em Minas Gerais, como o senhor disse, foi em Varginha, correto? Exato. O dilema entre operações desse tipo, que acabam ceifando a vida de muitos criminosos, e também o lado dos direitos humanos, já que muitas pessoas sustentam que deve haver a prisão e não a morte dos criminosos, sejam eles quem forem. Como o senhor enxerga esse dilema entre operações policiais que acabam gerando letalidade e direitos humanos? Sou favorável aos direitos humanos. Agora, um criminoso que está com um arsenal, que tem o direito de se render, não rende e atira no policial, aí, na minha opinião, se trata de uma guerra do bem contra o mal, de uma guerra de quem representa o Estado, a população, de quem representa o crime organizado. Foi o que aconteceu lá. Então, nós temos de lembrar que quem está pagando o pato hoje no Brasil são as pessoas de bem, que são assaltadas, têm o seu celular, a sua carteira subtraída, e se for só isso, tá bom, que muitas vezes levam um tiro, como tem inúmeros vídeos aí nas redes sociais para poder estar mostrando. Então, nós temos aqui hoje uma situação praticamente de guerra. É um estado do crime organizado que já tem 23 milhões de brasileiros e o estado oficial que está perdendo espaço. Como o senhor enxerga a PEC da segurança que o governo Lula pretende implementar e que está sendo alvo de muita discussão no Congresso Nacional? Ela não ataca a origem do problema. A origem do problema é deter o terrorista. E ela não está detendo, estão soltos aí. Inclusive, a semana passada tivemos piloto de avião transportando quase meia tonelada de drogas, que foi numa audiência de custódia e foi liberado. Parece que isso está incentivando o crime, o custo do crime no Brasil está ficando muito baixo. E a PEC da segurança é mais ou menos trocar o pneu de um calhambeque. Nós precisamos de um carro novo, de presídio novo para colocar esses terroristas que estão soltos e dominando o território, onde 23 milhões de brasileiros estão vivendo amedrontados, sendo extorquidos. Muitas vezes só opera ali quem paga determinado pedágio, cobram o que querem pela internet, pelo gás, pela energia elétrica, pela água. Então, 23 milhões de brasileiros hoje estão literalmente abandonados pelo Estado brasileiro. E se você tem um Estado paralelo, que usa bazuca, que usa armas de guerra, não é levando buquê de flores, conversando, que você vai demovê-los disso, não. Na minha opinião, é aplicando uma lei muito rígida. Não queremos matar ninguém, não queremos nada, mas na hora que eles atirarem, acho que a resposta tem que ser igual. Essa é a linha que o governo de Minas tem adotado na política de segurança pública. Exato. Atirou. Detalhe importante, nós temos a polícia menos letal do Brasil. A nossa polícia completou 250 anos de existência na segunda-feira, é a polícia mais antiga, tradicional, está entre as mais eficientes, competentes. Ninguém em Minas Gerais teme a polícia militar, Paulo, muito pelo contrário, respeita a nossa polícia militar. Então precisamos ter polícias bem formadas também. E a de Minas eu tenho certeza que hoje serve muito mais como um exemplo para todo o Brasil.
Queria incluir só mais um nome na lista de avaliações. A gente está falando de segurança pública e semana passada o Caiado esteve na Câmara dos Deputados para discutir o tema. Como o senhor enxerga a eventual candidatura de Ronaldo Caiado, do União Brasil, à presidência da República? É um governador bem avaliado. Legítimo que cogite... Sim. Democracia é isso. E acho que quanto mais nomes houver, é igual um cardápio no restaurante. Mais opções para quem quer escolher. Encaminhando para o final da nossa entrevista, só perguntar a avaliação que o senhor faz do governo Lula. A gente está há pouco, mais de um ano da eleição presidencial, que ocorrerá no ano que vem. Qual a avaliação que o senhor faz desses quase 3 anos de governo Lula? Paulo, nós estamos caminhando para repetir aqui no Brasil o que aconteceu em 2015 e 2016. 2015 e 2016 nós tivemos a maior recessão da história do Brasil. A economia recuou 8%. 3 milhões de brasileiros perderam o emprego. Milhares de empresas fecharam, faliram naquele período ali. E um detalhe importante, naqueles 2 anos, 2015 e 2016, só o Brasil estava em recessão no mundo. A Ásia crescia, a Europa crescia, a África, a América Latina, todo mundo crescia. E o Brasil afundava. Por causa de quê? Escândalo, corrupção, petrolão, mensalão, mala de dinheiro, provocado por quem? PT. Estamos assistindo agora a mesma coisa. Esses números bonitos da economia estão sendo anabolizados. Uso de anabolizante. É fácil você sair fazendo uma gastança e corroendo o patrimônio. Você vai viver igual um milionário, mas daqui a pouco você não tem mais nada. O que está acontecendo no Brasil está aí. A ponta do iceberg está começando a mostrar o que nós temos por baixo. Essa questão de querer cobrar o IOF, essa questão agora de tributar letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, tudo afeta o setor produtivo. Então, nós estamos aí com um governo que está usando regras que nenhum outro país do mundo utiliza mais e eles querem fazer aqui no Brasil, achando que gastança é a solução. O INSS, a questão do INSS, o escândalo, impactará a eleição de Lula no ano que vem? O senhor avalia, lembrando que é um esquema que começou antes do governo Lula e que ganhou força ao longo do atual governo, só para contextualizar corretamente. O senhor acredita que haverá mais impacto em Lula? Com toda certeza. E lembrando que foi a esquerda que impediu que houvesse mudança nesse esquema do INSS lá atrás. Tentou-se mudar e não se conseguiu avançar, muitas vezes porque é gente da esquerda se beneficiando desse esquema, que é uma barbaridade, né? Você assaltar o velhinho que trabalhou a vida toda e que hoje está recebendo aposentadoria, que muitas vezes é um salário mínimo, e você ainda vai lá e tira R$50, R$80. É algo assim, né, que causa uma indignação gigantesca. O senhor acredita que Lula será candidato à reeleição? Provavelmente, sim. Tudo indica que pela movimentação dele, sim. Governador, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Metrópolis. Fica o convite para futuras entrevistas também. Voltaremos com mais tempo, que hoje o tempo está meio corrido, mas estaremos aqui de novo para conversar aí uns 40, 50 minutos. Tá bom, Paulo? Muito obrigado, governador, e obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Metrópolis. Até a próxima. Tchau, tchau.